6 jogos, ele fez 33 gols, foi inclusive um dos artilheiros da Premier League naquela ocasião. De resto, um atleta que teve altos e baixos na carreira, super valorizado em muitos momentos, autor do gol do título da Espanha em 2008 daquela Eurocopa, mas em 2010 na Copa do Mundo já era banco de reservas da seleção campeã do mundo. É muito fã do Fernando Torres, não. Eu acho ele super valorizado, João. Eu acho um bom jogador. Teve os tempos áureos dele no campeonato inglês. A última grande temporada, 2012-13, com o Chelsea, fez 22 gols. E resta um jogador que eu acho mais do mesmo. Não vejo nenhum diferencial, nenhum brilho em cima do futebol do Fernando Torres. Vejo outros atacantes do mundo que foram muito melhores que o Fernando Torres em alguns momentos e nem tiveram a mídia que ele teve, porque a imprensa espanhola naquela ocasião vivia, né, o auge da seleção, ele era o menino dos olhos do Atlético de Madrid, então tinha todo um chamariz por trás do Herninho. Muito bem, vai participando da nossa enquete. Quem é melhor atacante, na sua opinião? Fred ou Fernando Torres? Eugênio Leal, Capitão América. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, João? Tudo bem, amigo? Um abraço para você, boa tarde, companheiros. Antes, eu posso dar uma informação? Pode, claro. Porque pode ter alguma relação com o caso do Guerreiro, né? Você lembra do Angulo, José Angulo? Tinha Angulo do Independente Del Valle, centroavante, vice-campeão da Libertadores. 22 anos, ano passado. Suspenso por doping, né? Sim. Cocaína, pegou 1 ano. Saiu agora uma revisão da pena dele, uma apelação que a própria FIFA fez. A pena foi aplicada pela Conmebol. A FIFA apelou ao Tribunal Arbitral do Esporte. E a pena dele agora é de 4 anos de suspensão, contando a partir de 2016, vai até 2020. Só pra gente entender um pouquinho, quando a gente olha que é o Guerreiro, mas pegaram pesado, coitado dele, isso, aquilo. O menino lá do Independente Del Valle ficará 4 anos sem jogar futebol. Com relação aqui ao caso do Flamengo, eu tenho uma posição muito clara. Eu acho que o Flamengo tem que apostar na sua prata da casa. Acho que a solução dos problemas do Flamengo, é claro, não é colocar todos os jogadores do time formados na base. Não é, óbvio. Mas se você tem jogadores para aquela posição que estão despontando e mostrando dentro de campo capacidade de exercer a função, você deve dar espaço a esses jogadores. O Flamengo tem hoje o Viseu, que terminou como artilheiro da Copa Sul-Americana. Embora não tenha feito gol na final, mas fez gols decisivos na semifinal, uma semifinal difícil. Tem o menino que está subindo, que é apontado na seleção brasileira sub-17, né, como um fenômeno que em pouco tempo pode ganhar dentro do time profissional maior espaço, né? E tem ainda para aquela função e que fez a função ao longo do ano várias vezes, que pode quebrar um galho ali, eventualmente, o Paquetá, que jogou ali várias vezes. Não acho que esse seja o maior problema do Flamengo hoje. Se fosse para contratar, você pode até contratar um atacante para ficar ali fazendo sombra, um pouco mais experiente, mas não pensar em vou contratar o 9. Vem aí, Eugênio Torres. Vem aí. Para quê? Qual é na prática o que um nome como Torres vai fazer? Na prática, o que um nome como Fred, identificado com um dos grandes rivais do Flamengo, que não fez uma grande temporada no Atlético Mineiro, especialmente na segunda parte do ano, porque a gente sabe que é um jogador que fisicamente já está muito desgastado. Vai resolver o problema do Flamengo? Vai barrar a subida, o crescimento de jogadores feitos pelo clube, que tem identificação com o clube, que podem render dinheiro para o clube? Para quê? Acho que o Flamengo tem outros problemas maiores para resolver dentro do seu elenco do que o comando de ataque. João. Vocês concordam com o Eugênio? O Viseu, por exemplo, já demonstrou que ele tem caixa para aguentar logo uma Libertadores que vem por aí? Ou o Flamengo realmente precisa contratar um cara de nome, de peso para o ataque ali? Eu penso um pouquinho diferente do Eugênio. Eu acho que trazer da base o Lincoln é importante. Subir com o Lincoln é importante. Só que pense que na temporada que vem o Flamengo vai ter número de competições tão intensas como teve nesse ano. Vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Campeonato Carioca. E você já jogar um Lincoln, por exemplo, numa fase de grupos da Libertadores, pode decolar? Lógico que pode. A gente está vendo o exemplo do Vinícius Júnior, que entrou e ainda não passou a terceira marcha. Está ali ainda, está engatando a terceira, procurando a quarta marcha para poder ver se desenvolve um pouquinho mais o seu futebol. Não é assim, é lógico que o caminho do Flamengo de investir na base, ele é coerente, assim como também grandes clubes de futebol brasileiro cada vez investem nisso, alguns dão resultado e outros não. Mas numa competição como essa, eu acho até que o Fred
por mal ou bem questão de posicionamento, de desgaste físico, eu acho muito de cuidar do jogador, como o Flamengo cuidou do Juan. O Flamengo cuidou do Juan. Ou o Juan não foi destaque na temporada, mesmo mais velho, inclusive, do que o Fred. O Palmeiras cuidou do Zé Roberto e tantos outros jogadores. Está aí, ó, o Renato no Santos, com 38 para 39 anos, o próprio Ricardo Oliveira no Santos. Ou seja, o Fred, na opção de botar o Flamengo mais forte na Libertadores da América, eu traria o Fred de olhos fechados. E deixaria, lógico, a sequência do campeonato para fortalecer o Viseu, que terminou bem, artilheiro, mas precisa ainda encorpar. O Viseu é a peça importante. Quando tinha o Paulo Guerreiro, era ele. Aí veio o Damião. Tiraram o espaço dele. O Damião foi embora e ele novamente ocupou o espaço. E esse espaço agora é do Viseu. Eu acho que o Flamengo precisa de mais gente de frente. Se o nome é o Fred, que seja bem-vindo. Eu estou vendo aqui, João, que o Fred está com 34 anos. Em termos de números, por mais que o desempenho do Fred no final tenha sido inferior ao que todo mundo espera, foi a terceira melhor temporada da carreira do Fred, em números. Ele termina o ano com 30 gols. A melhor temporada dele foi ainda no Cruzeiro, quando ele fez 40 gols em 2005, justamente a temporada que o fez ser vendido ao Lyon, e depois na temporada 2011, quando fez 34 gols pelo Fluminense. Ou seja, né, em termos matemáticos, foi a terceira melhor temporada de um atacante de 34 anos. São números relevantes. Tudo bem que o primeiro semestre tem o campeonato estadual, onde ele cansou de fazer gols, né, tem um peso significativo. Aí a culpa não é do Fred de ter um campeonato inferior, ele pelo menos fez a parte dele. Agora, você tendo um time estruturado, e o Atlético não foi esse time estruturado em 2017, ainda enxergo um gás no Fred. Repito que eu tô com o Edmundo e tô com o Eugênio nessa. O Viseu merecia pelo menos iniciar a temporada com essa confiança, com essa grife, porque é um garoto que maturou legal essa experiência em 2017, principalmente no segundo semestre agora, para virar 2018 com essa gama aí positiva por parte de todo o Flamengo. Mas, já que existe uma necessidade pontual, como disse o Rueda, de ter um 9 experiente... Ele falou isso após o jogo. Ele falou, eu quero um 9 experiente. Então aí, nosso papel tudo bem, então, se o senhor quer um 9 experiente e tem esses dois nomes de oferecimento de Fernando Torres por um lado e o Fred por outro, eu ficaria com o Fred. Muito bem. Então, Fred, na opinião de vocês, seria uma opção bem melhor caso venha um atacante do que o Fernando Torres? E mais barato. Mais barato? Em relação ao Fernando Torres, eu obtive uma informação de que a proposta para o Fred ela é bem similar à proposta feita ao Guerreiro. O Fred ganharia no Flamengo mais ou menos o que o Guerreiro recebe, aliás, o que o Fred já vem recebendo nos últimos anos. O Guerreiro é considerado um nome de peso. Sim. Né? O Flamengo foi eliminado da Libertadores de 2017. O Guerreiro estava jogando? Estava jogando. Estava jogando. O Fred é considerado um nome de peso, não é? Um nome de peso. O Atlético Mineiro foi eliminado pelo Wilstermann da Bolívia. Sim. O Fred estava jogando? Estava jogando. Tá bom. Mas e quem é o campeão espanhol? É o Real Madrid. Quem joga no Barcelona? O Messi. É peso? É peso. Então pronto. Eu acho que é completamente diferente o que é peso e o que não é peso. A gente está falando de alternativas de mercado de trabalho. Alternativa de mercado de trabalho. Tem que dar peso. Eu tenho que ter um centroavante de peso. Então, não é um centroavante de peso que vai resolver. Vamos contratar o Reimombo. Contrata o Reimombo. Não é isso. Traz o Valtinho. Tem que ter o cara de peso. O Flamengo perdeu para São Lourenço. O Guerreiro estava em campo. O Flamengo foi eliminado. Tinha o centroavante de peso. A culpa foi do Guerreiro? Tava lá. Pelo amor de Deus. O Atlético não conseguiu fazer um gol do Wilstermann, que levou 8 do River Plate. O Fred estava em campo, no Mineirão. Mas o que tem uma coisa a ver com essa? Não joga só um, são 11 que jogam. O que resolve não é o nome do jogador. Acho que não, mas ele tem qualidade. Não é o histórico, o passado do jogador. É o encaixe do jogador dentro do time atual. Mas quem garante que ele não vai encaixar no Flamengo? E o Flamengo tem um menino que vive um bom momento, terminou o ano num bom momento. É indiscutível, você vai brecar isso porque tem que trazer um 9 de peso. O 9 de peso não funcionou pro Flamengo. Eu acho errado que o técnico quer. Mas quem é que escala o time? É ele que tá no dia a dia. Ele que viu que tem que trabalhar com ele que viu que o Viseu não é aquilo que tudo que possa render, pelo menos nesse momento. Ele agradece o Viseu ter chegado na final da Sul-Americana. E o Viseu agradece a ele por ter sido escalado. A minha visão é bem tranquila, assim. O Flamengo não precisa nem do Fernando Torres, na minha modesta opinião, e nem do Fred. Eu acho que o Viseu dá conta do recado se o time encaixar. Mas a gestão precisa.
Para satisfazer a torcida, é isso? É esse que é o problema. A gestão precisa. Esse que é o problema. Esse é o problema do Flamengo e do futebol brasileiro. E esse foi o problema do Flamengo em 2017. Tem que dar respostas pra mídia, pra torcida. O Flamengo pensou em nome Quer dar nome. e esqueceu Nome de pensar no essencial, que era reforçar um setor que foi tão carente ao longo do ano. E no final das contas, quem resolveu foi o zagueiro que estava praticamente afastado com o Zé Ricardo, que era o Juan, que não jogava. Não, aí tem que respeitar a preferência do treinador. O treinador gosta de um, outro gosta do outro. Sim, mas tô dizendo, mas pelo que... Você com confiança jogou, rende mais. Mas eu só entendo que ao trazer um centroavante de peso, se quiser trazer, vai trazer. Assim, aqui é só uma opinião. Você vai ofuscar a ascensão do menino. Ele teve uma ascensão, ele esperou, começou o ano... No início do ano, quando o Flamengo priorizava a Libertadores e deixava as outras competições de lado, ele chegou um momento que os gols decisivos eram sempre dele. Lembram disso? Sim. Aí o Flamengo trouxe o Damião, quer dizer, o Damião já estava. E aí o menino foi para a terceira opção. Parou de jogar, né? Parou de jogar e parou de fazer gols, porque os números dele poderiam ter sido melhores. O Damião provou que não estava nem aí, porque quando apareceu uma proposta, ele rapidamente foi embora. O Guerreiro se meteu nesse problema aí de doping, culpado ou não, certo ou não, acabou se metendo. E o menino foi lançado à prova e, na minha modesta opinião, deu conta do recado. O que deixou a desejar foi o Flamengo, que criava poucas oportunidades para que o Viseu finalizasse. Porque se fizesse mais, ele teria feito mais gols na temporada. E mesmo assim, chegou à final da Sul-Americana, se deve muito a ele. Não, João, é melhor ter o Viseu e um Fred no time ou só ter o Viseu? Pra mim, só ter o Viseu. Eu diria que é melhor ter o Viseu e um outro nome qualquer que seja, talvez esquece o nome Fred, um atacante que seja mais experiente. Esquece o Fred. É melhor ter o Viseu só. Um atacante experiente que venha, no máximo, para disputar a posição, eu até concordo. Só que você, quando traz um nome como Fred, ele vai ser o titular. Mas isso Então, aí E aí você barra. Mas você tem o cara, não, Viseu, você vai disputar aqui com o cara tá ali em igualdade de condições com você. Se fosse, por exemplo, é importante. Se fosse, por exemplo, O Kaique sofreu a mesma coisa no Flamengo. Mas aí disputaria a posição. O Kaique fez um bom semestre no Flamengo e foi chutado. E no Santos continua fazendo mas aí é o seguinte, aí pra trazer um médio, pra trazer um cara médio só para brigar por posição, eu também não. Aí eu fico com o Lincoln. Aí foi o Lincoln. Aí você tem a base, você não gasta, você tem um bom investimento e tem uma briga justa. Você tem dois caras da base, dois caras que relativamente vieram da mesma origem, têm o mesmo peso perante a torcida e gostam no clube, além de tudo, né? Então tem toda até uma identificação melhor com o Flamengo em relação a você trazer do mercado um cara de 250, 300 mil. Olha, a discussão é muito boa, hein? A nossa enquete é a seguinte, quem é melhor como atacante, Fred ou Fernando Torres? São dois nomes que aparecem aí no mercado como possibilidades do Flamengo para substituir Guerreiro. É um pedido de Reinaldo Rueda, ter um centroavante experiente. Vamos a Belo Horizonte agora. Está gentilmente na linha, nas férias do nosso companheiro Diego Bertozzi, o Tiago Reis, seu nome e seu bairro, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, a Rádio de Minas. Tiago, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. Obrigado pela colaboração aqui com o Fox Sports. E que história é essa? Tem proposta mesmo do Flamengo pelo Fred aí na mesa do presidente do Galo? Um abraço, Tiago. Um abraço, João, um abraço à turma. Eu já estava separando aqui um cafezinho, um pão de queijo para os amigos aí, que o negócio começou a ficar quente. Eu falei, o Facincani vai cuspir esse café todo aqui, ele de uma vez só. Calma, Thiagão. Eu vou servir para vocês. E João, se você me permite, antes da sua pergunta, eu queria falar sobre a enquete. O Torres não amarra a chuteira do Fred. Se precisasse aqui, eu coloco o Edmundo, do jeitinho que ele tá aí, e não leva o Fernando Torres, pô. Fernando Torres tá arrastando, tá louco. O Fred...
o Facincani foi muito feliz ao lembrar dos números do Fred, mesmo no ano ruim do Fred, ele foi o artilheiro não só do Atlético, mas de todo o estado. Ele foi o maior artilheiro de Minas Gerais na temporada, num ano em que tivemos o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Então daí dá para se ter uma ideia do que foi esse ano do Fred. Como foi frisado também, ele não foi decisivo, né? Copa Libertadores, jogos importantes, o Fred acabou não aparecendo. Mas os números do Fred foram bons números e o que eu conversei nos bastidores do Atlético, viu, João? A intenção do Galo não é liberar o jogador. Muito pelo contrário. O Atlético estaria montando um time para jogar quase que em função do Fred. Você pega aí, o Atlético confirmou ainda há pouco o Eric do Palmeiras, aquele ex-Goiás, que apareceu muito bem com a camisa da equipe esmeraldina, depois não se firmou no Palmeiras, está vindo para jogar no Atlético em 2018, jogador de beirada, de velocidade, está tentando o Roger Guedes, já tem o Casares, está estudando a renovação do Robinho. Quer dizer, ele está montando um time para servir ao Fred, o que não aconteceu nesse ano, porque o Atlético não encaixou, o time não deu liga na temporada 2017. Então, não só não pretende liberar o Fred, como, na verdade, está montando uma equipe em torno do Fred para que ele possa fazer ainda mais gols na próxima temporada. O Atlético não fala sobre essa proposta do Flamengo e a gente tem que ressaltar aqui alguns fatos importantes do aspecto pessoal. A esposa do Fred é de Belo Horizonte, ela está grávida, vai ganhar nos próximos meses o segundo filho do casal e o Fred está totalmente adaptado a Belo Horizonte. Como foi dito, não fez uma temporada brilhante, mas ainda assim os números o auxiliam e a expectativa é de que em 2018 o Atlético monte um time em função do Fred, viu, João? Então isso tudo aí pode acabar complicando as pretensões do Flamengo, né? Ou seja, a proposta vai ter que ser muito boa, vai ter que ser sedutora, tanto para o Atlético como também para o Fred, né? Lembrando que o Fred, quando fala em proposta sedutora, obviamente que o patamar de equipe não se equivale, mas se for só o aspecto financeiro, o Fred recusou a China há bem pouco tempo um caminhão de dinheiro, né? O Fred financeiramente já está resolvido. Então, eu não sei até que ponto esse projeto, acho que ele pegaria muito mais a um projeto, efetivamente, que é o que o Atlético está montando para o Fred hoje, do que simplesmente na grana, viu, João? Falar, não, vem aqui, vai ganhar o dobro, o triplo, sei lá. Mas eu acho que nesse momento o Fred, até pela idade que tem, se apega muito mais ao projeto que vai ser montado para ele do que efetivamente na grana. Perfeitamente. Então, informações do Thiago Reis, que acompanha lá o dia a dia, né, dos times de Minas Gerais. Não será fácil para o Flamengo tirar o Fred do Galo. E aí surge essa opção internacional, divulgada a notícia lá na Espanha, né, que o Fernando Torres teria sido oferecido. Fred e Fernando Torres, algumas das opções que o Flamengo busca para o comando de ataque. Aproveita e dá uma atualizada aí pra gente no mercado da bola aí de Minas Gerais, por favor, meu amigo Thiago Reis. Claro, João. O Hudson teve agora um prazo dado pela diretoria do Cruzeiro, não quer saber mais de conversa, para responder sim ou não, tem que resolver essa questão. O Cruzeiro pretende comprar 50% dos direitos do jogador para ter o Hudson aqui em Belo Horizonte. É um desejo, foi um pedido do técnico Mano Menezes. O Cruzeiro vinha negociando, ofereceu um monte de jogador, ofereceu um monte de coisa, o São Paulo não respondia. Agora o Cruzeiro deu uma última tacada para tentar ter esse jogador. E assim como o Flamengo, o Cruzeiro também busca um centroavante, João. O desejo do Mano Menezes para a próxima temporada é contar com referência, aquele jogador camisa 9, como é o Fred, como é o Guerreiro, e o nome que surgiu aqui do Fernandão, que está no Fenerbahçe da Turquia, saiu sem muita badalação aqui no Brasil, ele está lá no futebol turco, estava encostado boa parte da temporada, mas aí veja você os desígnios da bola, né? O Fernandão encostado, era terceiro reserva, o titular machucou, o primeiro reserva machucou, o Fernandão entrou, desandou a fazer gol, e aí uma negociação que estava mais encaminhada ficou mais distante, porque ele deu uma virada na maré dele lá no futebol turco, e aí complicou. O Cruzeiro ainda assim busca um centroavante para 2018, João. Perfeitamente. Muito obrigado, meu amigo Thiago Reis, um bom trabalho, um feliz final de 2017, que 2018 seja ainda de mais sucesso, de mais saúde, tanto para você, sua família e para todos os companheiros aí da Rádio Itatiaia, que dá show no Rádio Esportivo do Brasil. Tá bom, companheiro? Muito obrigado, João. Um grande abraço a vocês. E esse cafezinho que eu vou levar para o Facincani é sem açúcar, porque se colocar 2 colheres de açúcar, Facincani pula da vida. Um abraço, viu, meu Tiagão, mas sem açúcar serve também, tá bom, pô. Não. Café mineiro é bom. Tiagão, põe bastante açúcar, que ele já tá agitado demais. Não, sem açúcar. E traz aquele feijãozinho tropeiro com um monte de pimenta bom também, da porta do Mineirão. E aí a rapaziada fica louca logo aqui. Um abração, Tiago. Seu nome e seu bairro. Para ficar no capricho. Valeu. Seu nome e seu bairro, por favor. Um abraço, meus amigos. Thiago Reis aqui da Pampulha. Valeu. E precisando, estamos à disposição, viu? Valeu, meu amigo. Um grande abraço.
Não vai ser fácil tirar o Fred do Galo, não, hein? Informação lá do Thiago Reis. Para corroborar uma outra questão em cima do Fred, Eugênio, a artilharia da Libertadores terminou com quantos gols nessa competição? 9? 9 gols. 9 gols. Então, o Fred tem 6. Terminou com 6, né? Foi o Sandy, né, que fez o Sandy. Sandy com 9, né? se destacou também. Ou seja, Chumaceiro foi destaque. números assim, tudo bem. Terminou com 8. O Atlético caiu nas oitavas de final, foi uma vergonha, foi um vexame, mas ele termina, né, com uma matemática relativamente boa. No Campeonato Brasileiro, o Fred fez 12, ou seja, números bons se a gente for comparar a média dos últimos campeonatos brasileiros em que o artilheiro não bateu mais do que 20 gols, né? Infelizmente, na época desse cara que está aqui do meu lado, que a gente fazia pelo menos campeonatos para 25, 30 gols, né? O mundo fez 29 numa edição só. Enfim, algo hoje surreal dentro da realidade. Então, na época já era, tanto que ele bateu o recorde. Exatamente. Ou Mas seja, a questão é que eu vejo assim, o que eu acho assim, Eugênio, eu tô contigo no mesmo pensamento. Não há, para mim, a necessidade de um Fred. Já que, então, quer um 9, que traga um baita de um cara bom. Mais um reforço da sua tese. Diga. Ele fez 6 gols, né? 6 gols. Em 7 jogos. Em 7 jogos, ou seja, quase um por jogo. Então, assim... E na hora da classificação... Tudo bem. O time foi mal, não jogou bem, o Atlético não jogou bem. Mas já que é para trazer, então, um cara, um diferente, eu enxergo o Fred como um jogador ainda diferente